Um pai segura a lâmina com mãos trêmulas. Esta cena está gravada em pedra, pintada em telas, contada em sermões há milhares de anos. Abraão e Isaque, o sacrifício que nunca aconteceu, o teste divino que se tornou símbolo máximo de fé. Mas Baruch Spinoza olhou para essa mesma cena e viu algo completamente diferente. Ele viu um homem prestes a matar seu próprio filho porque uma voz em sua cabeça ordenou. Viu uma narrativa que gerações inteiras aceitaram sem pestanejar. Viu o momento exato em que a humanidade confundiu obediência cega com virtude. E então, Spinoza escreveu algo que a Igreja tentou enterrar por séculos. Essa história não prova a bondade de Deus. Prova como pessoas transformam seus próprios pensamentos em mandamentos divinos. Prova como a fé pode se tornar perigosa quando deixa de questionar. O que acontece quando você realmente examina essa história? Quando tira as camadas de interpretação dourada, os sermões reconfortantes, as justificativas teológicas, resta algo brutal, algo que ninguém quer encarar. E é exatamente isso que faremos agora. Sem romantismo, sem desculpas, apenas a verdade que Spinoza descobriu e que custou tudo a ele. Prepare-se, porque o que vem a seguir não pode ser desaprendido. A história começa com uma promessa impossível. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara, sua esposa, 90. Décadas de espera, de promessas adiadas, de noites olhando o céu estrelado, enquanto Deus repetia: tua descendência será numerosa como as estrelas. Mas o ventre permanecia vazio. Os anos passavam. A promessa parecia mentira. Até que Isaque chegou, o menino milagre, o filho da velhice, o único herdeiro de uma aliança divina que prometia nações inteiras nascendo daquela linhagem. E então veio a ordem. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Holocausto, a palavra hebraica é olá. Significa aquilo que sobe, que é completamente consumido pelo fogo. Não é um sacrifício simbólico, é incineração total, é morte absoluta. Abraão não questiona, não pede confirmação, não chora, não grita. A Bíblia diz apenas: levantou-se Abraão de madrugada, como se fosse uma tarefa rotineira, como se matar o próprio filho fosse apenas mais um item na lista do dia. Ele prepara a lenha, sela o jumento, chama 2 servos e leva Isaque. 3 dias de caminhada, 72 horas olhando para o menino que carrega a lenha de seu próprio sacrifício. 72 horas de silêncio. A Bíblia não registra nenhuma conversa entre pai e filho durante essa jornada. Apenas passos, apenas distância crescendo entre o que eram e o que estão prestes a se tornar. No 3º dia, Abraão vê o monte ao longe. Diz aos servos: ficai aqui. Eu e o rapaz iremos até ali, adoraremos e voltaremos a vós. Voltaremos, plural. Mentira ou fé? Abraão sabe que está prestes a assassinar Isaque, mas diz que ambos retornarão. É auto-engano? É esperança absurda de que algo vai impedir o inevitável? Ou é apenas uma mentira conveniente para que os servos não o impeçam? Isaque carrega a lenha. Abraão carrega o fogo e a faca. Sobem juntos. E então vem a pergunta que atravessa séculos. Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Mas ele sabe que não há cordeiro. Ele sabe que o cordeiro é Isaque. E mesmo assim continua caminhando. Chegam ao lugar. Abraão constrói o altar, arruma a lenha, amarra Isaque. A Bíblia usa a palavra hebraica vayakod, que significa amarrar firmemente, como se amarra um animal para o abate. Isaque não resiste. Talvez esteja em choque. Talvez ainda acredite que o pai sabe o que está fazendo. Abraão coloca o filho sobre a lenha, estende a mão, pega a faca. E aqui está o momento que Spinoza não conseguia ignorar. Um homem está prestes a cortar a garganta de seu próprio filho, porque acredita que Deus ordenou. Não há sinais objetivos, não há testemunhas, não há confirmação externa, apenas uma convicção interna, uma certeza subjetiva, uma voz que ele acredita ser divina. E toda a tradição religiosa que veio depois celebrou isso como virtude máxima. Spinoza olhou para essa cena e viu algo diferente. Viu o perigo supremo da fé sem razão.
Viu o momento em que a humanidade aprendeu a chamar seus próprios impulsos de vontade de Deus. Viu a origem de todo o fanatismo religioso que viria depois. Porque se Abraão está certo em obedecer essa voz, então qualquer pessoa que ouve vozes está justificada em obedecer. Se essa é fé verdadeira, então não há diferença entre profeta e psicótico. Se esse é o modelo, então mães que afogam filhos porque Deus mandou estão apenas seguindo o exemplo do patriarca. A tradição diz: mas Deus interrompeu o sacrifício. Um anjo gritou no último segundo. Isaque foi poupado. Tudo acabou bem. Spinoza responderia: isso não muda nada. Abraão estava disposto. Abraão teria feito. A interrupção não veio de dentro dele. Não veio de sua consciência moral. Não veio de seu amor paterno. Veio de fora, quase tarde demais, como um roteirista divino consertando um enredo que saiu do controle. E mais importante, quantas pessoas ao longo da história ouviram vozes semelhantes e não tiveram anjos para detê-las? O texto bíblico termina essa história com Deus reafirmando suas promessas a Abraão. Como recompensa pela obediência, ele terá descendentes numerosos, vitórias sobre inimigos, bênçãos eternas. Mas há um detalhe que poucos notam. Depois desse episódio, a Bíblia nunca mais registra Deus falando diretamente com Abraão. E mais significativo ainda, nunca mais registra Abraão e Isaque juntos. O pai e o filho descem do monte, mas o texto não os mostra interagindo novamente. Isaque desaparece da narrativa até a morte de Abraão. Algo se quebrou naquele monte. Algo que nenhuma promessa divina poderia consertar. Um menino subiu o monte confiando no pai. Desceu sabendo que o pai estava disposto a matá-lo. Desceu sabendo que, se uma voz ordenasse novamente, o pai obedeceria novamente. E toda a tradição ocidental celebra isso como fé. Spinoza viveu numa época em que pessoas eram queimadas vivas, porque outros acreditavam que Deus ordenara. Viveu vendo crianças judias sendo arrastadas de suas famílias, porque reis cristãos ouviam vozes divinas mandando converter ou matar. Viveu vendo homens santos justificando genocídios com passagens bíblicas. E quando olhou para a história de Abraão e Isaque, viu a raiz de tudo isso. Viu o momento fundador em que a humanidade decidiu que obedecer vozes internas era mais importante que proteger crianças. Viu quando começamos a chamar monstruosidade de santidade. Mas Spinoza não parou na crítica. Ele foi mais fundo. Fez a pergunta que ninguém queria fazer. E se Abraão simplesmente estivesse errado? E se aquela voz não fosse de Deus? E se fosse apenas um homem confundindo seus próprios pensamentos perturbados com revelação divina? E se Deus, o verdadeiro Deus, a substância infinita que Spinoza passaria a vida definindo, nunca pediria algo assim? E se um Deus racional, um Deus que é a própria natureza e suas leis imutáveis, nunca contradiria a ética fundamental que está inscrita na existência? Porque aqui está o núcleo do argumento de Spinoza. Se Deus é perfeito, eterno e imutável, então suas leis também são. E essas leis estão escritas na própria estrutura da realidade. Estão na razão humana, na ética natural, na repulsão instintiva que sentimos diante do assassinato de inocentes. Abraão violou tudo isso e chamou de obediência. A pergunta então se torna inescapável. O que realmente aconteceu naquela montanha? Um teste divino ou um delírio humano? Spinoza sabia que questionar essa história era jogar uma bomba no fundamento de 3 religiões. Judaísmo, cristianismo e Islã compartilham essa narrativa como pedra angular. Abraão como o pai da fé, o homem que colocou Deus acima de tudo, até do próprio filho, o modelo a ser seguido por todos os crentes. Mas Spinoza não estava interessado em respeitar tradições. Estava interessado em verdade. E a verdade que ele descobriu era perturbadora. A história de Abraão e Isaque não é sobre fé, é sobre medo. Medo tão profundo que um pai está disposto a destruir aquilo que mais ama para aplacar uma divindade que ele imagina estar furiosa. Isso não é amor a Deus, é terror de Deus. E Spinoza argumentava que esse terror havia envenenado a religião desde o início.